11h09, 11h09, de volta com o nosso Ligado na Cidade, aqui conosco para a segunda hora do nosso programa de Edgar Miguel. Ô Edgar, seja bem-vindo, é bom ter você aqui, viu? Muito obrigado, bom dia a todos, uma alegria estar aqui, viu? Para nós também. E depois dessa conversa com a Fernanda e com a Lívia, ainda mais, né, Edgar? Nossa, eu estava ouvindo, realmente dá para se pensar muita coisa, não? Edgar, mas tirar lições também é um exercício. Sim, poxa... Tirar lições não é simples não, cara. Não é simples, mas assim, milhões de coisas acontecem ao nosso redor e elas estão acontecendo sob nossas vistas e ouvidos, não é à toa, né, Pitoli? Não. Então, é muito melhor aprender com a experiência dos outros do que ter que viver experiências difíceis e aprender na própria pele, né? Então, eu vou ser repetitivo um pouco, mas eu gosto muito da palavra transformação. Diante das oportunidades e dos tropeços, conquistas, derrotas que a vida nos impõe. Porque se você não se transforma, lembra da palavra misericórdia, que tratamos aqui na segunda-feira passada, inspirados pela Roberta Novaes, que trabalha aqui conosco. Sim. Deus é tão misericordioso, quer dizer, ele por empatia, ele desce ao seu nível de miséria do coração e fala o seguinte, ô Edgar, você já teve a chance, não é, de melhorar, de dar um passo adiante, né, de se transformar, mas parece-me que você não aprendeu com isso, Edgar Miguel. Então, do jeito que olha o seu pobre, mísero coração, vou lhe dar mais uma chance. E de novo... né, a vida colocando um obstáculo, parecendo quase intransponível à nossa frente. Daí a importância do poder de observação. Sim. E daí a capacidade da transformação, né, Edgar? Exatamente. Olharmos o que está acontecendo com alguém ao nosso redor, que nos impacta de alguma forma, com certeza, porque tudo está interligado, e modificar a própria vida, se transformar, como você disse, aprender, se educar. Falei, bem, eu quero me preparar para quando e se eu viver determinada situação, então eu vou começar agora a fazer isso. Né? Só que você sabe, né, Pitoli, que as pessoas têm resistência à palavra transformação, educação e mudança, tá certo? Tem resistência porque mudar é difícil, né? É simples, vou trazer para o aspecto prático, uma mudança de casa, Edgar. Colocar tudo dentro de caixas, perceber que muita coisa que você tem ali não serve para mais nada. Você mesmo assim reluta em se desfazer daquilo, tem que colocar aquilo dentro de um caminhão, chegar no outro lugar e se adaptar, porque o armário não é mais o mesmo, né? O espaço provavelmente ou maior ou menor também é diferente. As condições onde você, né, estava habituado a viver e conviver com os seus problemas ou com a sua acumulação será tratado de uma outra maneira. Então mudar não é fácil em nenhum aspecto, Edgar. Olha, Pitoli, eu pensava assim até pouco tempo atrás. Hoje eu não penso mais. Por quê? Eu acho que mudar não é difícil. Mudar é muito fácil. Vou te dar um exemplo. Vamos ver se a minha visão resiste à sua crítica. Eu vou te falar construtiva, é claro. Eu vou te falar depois o que eu vivi já. Sim, tá certo. Vai lá. Eu refleti e eu cheguei à conclusão de que mudar só é difícil quando não queremos. Porque quando queremos, é desejada, inclusive. Então vamos lá à sua casa. Estou lá numa casa pequena, apertada, cheia de rachaduras. E eu consigo a possibilidade de mudar para uma casa arejada, maior, bonita. Será alguma resistência da minha parte? Será que vai ser difícil essa mudança? Ou eu vou querer carregar os móveis até um a um nas costas, se necessário for? Eu estou sem emprego há 1 ano. E aí eu adquiro um emprego. É uma mudança. Eu estou num emprego, não está me desenvolvendo o suficiente. E eu mudo de emprego. Mudança. Então, eu chego à conclusão de que a causa, a raiz da nossa dificuldade em mudar ocorre sempre quando nós não queremos mudar. E é por não querermos que fica difícil. Não é a mudança em si. Edgar,
Uma pesquisa diz que os norte-americanos mudam ao longo de suas vidas até 10 vezes. De casa? De casa. Só para você ter uma ideia, eu já mudei 9. Deus meu. Então você vê que eu não tô nem aí para mudança. Eu mudei 3 e tô satisfeito. Eu não tô nem aí para mudança e vou te dizer o motivo. As minhas mudanças aconteceram de acordo com a fase da minha vida. Isso sem contar as vezes que mudei com o meu pai, que trabalhava numa estatal, que obrigatoriamente era transferido para um distrito A, distrito B, cidade A, cidade B, como morei em Taubaté, certo. São Paulo, Bauru, enfim. Né? E nesses lugares também mudando de casa. Aí, sabe por quê? Eu entendo que a gente tem que se adaptar às fases. Eu tive a fase do recém-casado, eu tive a fase do recém-casado sem filhos, eu tive a fase da minha esposa com uma gravidez de alto risco, certo. que morava no sobrado e tivemos que mudar. Eu tive a fase do apartamento gelado e minha filha com problemas respiratórios. Eu não vou achar que eu vou parar o vento frio. Não vai. Eu preciso mudar. Sim, mas mudou porque encarou a realidade e concluiu que a mudança era a melhor opção. Pontos. Não há resistência. Aí minha filha cresceu, eu entendi que eu precisaria ir para um lugar onde ofereceria segurança e lugar para ela brincar, e para o meu filho também. Então a vida é isso. E provavelmente amanhã, como criamos os filhos para o mundo, né, para o mundo deles, e provavelmente um intercâmbio, uma faculdade fora, enfim, amanhã provavelmente sejamos minha esposa e eu olhando um para o outro numa casa que hoje é grande e que pode amanhã virar um apartamento menor, não tenho dúvida, com muito menos custo. Então qual é o problema de mudar? Sim, é claro que você está usando o exemplo de mudança de casa para extrapolar o conceito de mudança de qualquer coisa. Exatamente, mas é porque Sim. a gente, ao longo da vida, a gente também... Eu pensava de um jeito com 20 anos. Sim. Diante de uma situação hoje, eu reajo de outro jeito aos meus 44. Que bom. Mas não é? mas é a mudança. Sim. Mas é a mudança sob o teu olhar, né, a sua observação e a sua capacidade de análise. Sim. Se você nunca analisa, né, se você nunca olha com profundidade para um assunto, como é que você vai ser capaz de analisá-lo e mudar? Ah, meu pai é o mesmo, desde que meu pai é aquele outro. Não, aí é algo errado. Sim. A necessidade da mudança, ela se faz diante de cada situação. E veja, tem uma frase que é um pouco pesada, né? O Raul cantou Metamorfose Ambulante, eu digo que só os idiotas não se contradizem. Sim, sim. Eu pensei assim ontem, hoje eu não penso mais. Sim. Né? Tem coisas que eu ainda sou, como diria a minha mãe, o noninho, ranzinza para algumas coisas, o turrão para outras, mas para tantas outras eu já mudei. Porque a vida me abriu a possibilidade de me transformar, Edgar. Mas isso é o que gera o crescimento, que faz com que todo aquele... toda aquela insatisfação que vive dentro do ser humano diminua ao longo do tempo. Quando a gente caminha e quando a gente percebe que estamos em desenvolvimento e no crescimento, no desenvolvimento para ampliarmos quem somos, né? Para entendermos mais de nós mesmos, para conseguirmos termos mais serenidade diante de todas as transformações. Porque já foi dito, de fato, Pittoli, que a única constante que existe é a mudança. Ela não se alterará. Tudo muda. Ah, mas eu não quero. Não há essa opção. O seu querer implicará em lágrimas, obrigatoriamente. O seu não querer implicará em lágrimas. Tudo mudará. Você mudará. De um jeito ou de outro. É o amor e a dor, não é? Exatamente, de um jeito ou de outro. A vida, ela me parece bastante amorosa. Mas quando ela precisa educar, ela é bastante firme e enérgica. Qual verbo você usou aí? Educar? Educar. Pô, olha primeiro o verbo que aparece na minha frase aqui agora. Qual é? Educar. Educar. Aí, porque o assunto desse final de semana em casa foi um livro do Augusto Cury, que eu não sei se você já leu, Maria, a maior educadora da história. Não vi, mas que título fantástico. Edgar, vamos lá. Então, só uma breve aqui, muito breve resumo, né? Se educar é uma tarefa dificílima, imagine educar a criança mais instigante que pisou nesta terra. Fantástico. O menino Jesus. Havia milhares de candidatos, mas uma jovem se destacou diante dos olhos de Deus. Seu nome? Maria. Ela tornou-se a mulher mais famosa da história. A única exaltada em 2 livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão.
Mas sua personalidade até hoje é pouco explorada. Quem foi Maria? O que ela tinha de especial? Neste livro, a psicologia, a psiquiatria e a pedagogia avaliam a sua figura, em especial os 10 princípios que Maria utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma análise nem católica, nem protestante, mas sim investigativa. Descobriu-se que a inteligência de Maria era fascinante e sua capacidade de ensinar singular. Os princípios usados pela mãe de Jesus são uma fonte de lucidez para a educação moderna. Fantástico. Deve ser incrível esse livro. Tem na Empório Cultural R$34, alguma legal, coisa. Legal. Tá, na internet você acha de 20 a 41. Perfeito. Se você quiser já, tem na Empório Cultural. Comprei ontem. Estava onde? Na recepção de uma clínica médica, esse livro. Depois você conta. Eu vou ter que ler. Agora, nos prendemos a um capítulo ali rapidamente. Uhum. O que é educar, Edgar? É uma tarefa, Edgar, é uma das mais brilhantes que existe. Você ter a chance de educar alguém, né, seja numa sala de aula ou seja na sala da sua casa, é uma tarefa brilhante, Edgar. Desde que seja feita com afinco e com absoluto amor, desmedido amor. Sim. Né, porque você pode colocar a pessoa no caminho errado na hora que ela não tem condição de avaliar se aquilo é errado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho, quando ocorre isso que você disse, quando nós educamos negativamente alguém através do nosso exemplo, e olha só, do nosso exemplo, ou conscientemente, deliberadamente, quando influenciamos alguém no sentido de que ele se deseduque, eu considero esse crime pior que um assassinato. Porque você está matando uma consciência. Você está alejando a capacidade da pessoa pensar, ser autônoma, ser livre para desenvolver-se. Isto sim me parece um crime de extrema gravidade. Agora, por um outro lado, quando educamos, e eu chego a pensar, Pittoli, que não é possível educar sem amor. Não é possível. Não é possível educar sem amor. Né? Não é possível. Sabe por quê, Edgar? É aquela história a empresa só cresce diante dos olhos do dono, a porcada só engorda, não é verdade? Essas frases aí, clichês, elas se aplicam na educação. Né? Se você não tem amor por aquilo que você está fazendo e por quem você está atendendo, não vai. Não vai adiante, porque chega um momento que você fala assim, não quero mais, cansei. Essa pessoa que arque com a... Não, pera um pouquinho. Sábado foi o assunto de uma roda de conversa, seu Silvio, pai do Gustavo, meu amigo, seu Silvio ali estava e diz o seguinte, colocamos no mundo, a preocupação é eterna. Mas a preocupação ela só é eterna quando se ama. Sim. Porque se não for, acaba, né? O gostar é uma coisa, hein? Eu gosto daquele sorvete, mas eu vivo sem ele, né? Sim. Eu amo aquela pessoa. Eu vivo sem ela. Edgar, a participação do ouvinte Jovem Pan dizendo, Pittoli, o único problema que vejo na mudança, seguindo o exemplo de mudar de casa, seria embalar, encontrar coisas que não servem, carregar o caminhão, dar a volta no quarteirão e descarregar totalmente tudo no mesmo lugar. Às vezes isso é muito necessário mesmo, né? E veja, olha só como é vantajoso a gente ficar mais leve, sem tanto peso para carregar. Eu morei em República enquanto eu comecei a fazer faculdade com um amigo e eu observei que ele tinha uma pequena mochila, era toda a bagagem dele. E eu disse assim, mas cadê sua mala? Falei, eu não tenho mala, eu só tenho essa mochila. Por quê? Para poder me mudar mais rápido. Quando nós saímos de viagem em casa, a orientação que eu dei desde a primeira, e graças a Deus entenderam, todos que viajam comigo, as malas estão sempre prontas quando nós estamos viajando. Né? Então a orientação é num quarto de hotel ou na casa de um conhecido. Se a pessoa falar assim, vamos embora agora, está tudo sempre pronto. Por quê?
bagunçado se estiver, vai levar um tempo para você arrumar, ou você vai deixar coisas preciosas para você para trás. Sim. Porque se você levou para uma viagem, é uma coisa imprescindível. Sem dúvida. Certo? Senão não deveria levar. Não teria levado. Ah, vou levar o meu dominó que ganhei do meu avô. Não vou levar. Não vai ficar em casa. Agora, não, levei, pô, é aquela roupa, é aquele acessório, aquele que eu uso, é o meu dia a dia. Se você estiver com a vida desarrumada, provavelmente num momento de pressa ou de mudança abrupta, rápida, vai ficar para trás, Edgar. Sim. Fatalmente. Vai ficar para trás. Vai. Agora, a habilidade do desapego é sensacional, hein? Sensacional. Por isso que a ideia de carregar o caminhão e voltar para o mesmo endereço é fantástico. Você sabe que esse nosso ouvinte me fez lembrar uma situação interessante, aí já entrando na questão empresarial. Eu um dia pensei que todos os funcionários deveriam ser demitidos no último dia útil do ano. Não sei se é dia 29 ou 30. Último dia útil do ano. Tá certo? Antes do Réveillon. Uhum. E no dia 2, recontratado. Por quê? Qual balanço você propõe? Isso. Porque, bem, hoje eu estou demitido. Tá certo? No dia 1º? 31 primeiro? Não sei. Aqueles 1 ou 2 dias de feriado que fecha um ciclo de ano e abre outro, eu estou demitido. Eu não trabalho em nenhuma empresa. E aí? Seria um grande momento de autoavaliação. Eu estou desempenhando bem meu papel. Por que eu estou nessa empresa? Mas é um outro trabalho e exercício danado. Sem dúvida que sim. Ninguém gostou da minha ideia, sabe, Pitoli? De ser demitido e ser contratado. Eu posso imaginar. Até porque há um susto se serei contratado. E essa é a ideia. Eu estou há X anos na empresa, eu seria recontratado? Se eu me demitisse hoje, eu seria contratado hoje de novo? Então, é uma questão de pegar o caminhão, né? Encher o caminhão e voltar para o mesmo endereço. Muito legal. Olha o João Rodrigues participando. Pitoli, a mudança faz parte da vida do homem. Não fosse assim, nasceríamos com raízes, assim como as árvores, as plantas. Perfeito. Boa, João. Obrigado pela contribuição. Perfeito, muito bom. Mas muitos insistem aí, né, Edgar? Então, veja, a gente tenta ser antinatural, né? A mudança, a natureza inteira é mudança. Inteira. Me fale alguma coisa. As pedras mudam. As pedras se desgastam, viram areia, viram... Like né? a Rolling Stones. Né? Exatamente. As pedras que rolam. Exatamente. Né? Então, assim, nós sofremos por tentarmos não ser naturais. E nós fazemos parte da natureza. Nós somos natureza também. Então, nós somos também um rio que passa, Pitoli. A própria ciência já diz, o fluxo de líquido dentro de nós é brutal. Né? Brutal. 70% do corpo humano é água. Nós somos um rio, entrando e saindo água direto. Né? Como se fosse uma represa, como se fosse um grande lago. Né? Nós todos nos alteramos. Não existe célula que não se altere depois de 10 anos. Nós somos novos a cada 10 anos. E isso porque tem algumas células que morrem em alguns minutos. Né? E a gente, nessa ilusão de querer... controlando tudo, e aí essa palavra não pode ser esquecida, querendo imobilizar tudo. Não vamos esquecer que imobilidade é morte. Quando a gente se imobiliza e enrijece, é porque o nosso corpo morreu. Então a imobilidade talvez não seja uma boa coisa, aquilo que a gente busca. E é por isso que a vida vem e quebra essa imobilidade, fala, olha, mudei tudo para você, já que você não quis. Então, agora se vire. E só para terminar, tem uma frase que diz o seguinte: quando é que eu devo mudar? E a resposta é antes que seja preciso. 11h38. Tem mais aqui participações, ouvinte Jovem Pan. Adoro a participação do Edgar Miguel no programa, onde aprendo muito. Parabéns à Rádio Jovem Pan que nos proporciona isso. Muito obrigado. Bom, né, Edgar? Muito bom. Pitoli, outra coisa boa na mudança é que sempre deixamos um pouco de nós e encontramos um pouco de alguém. Sem dúvida. Olha só que rico isso, né? Na verdade, até nas celebrações que faço, tem algumas delas, a gente incrementa com aquela cerimônia das areias. Você já viu aquilo, né, Edgar? Qual? Aquela de juntar areias de cores diferentes? Na verdade, as cores diferentes, elas ali ficaram coisa mais ornamental, né, é mais cenográfica do que, na verdade, o objetivo de juntar as areias. É uma cerimônia de casamento que a moda havaiana,
não havaiense, hein, dos amigos aqui da querida Havaí sem H. Estou falando Ok. da Hawaii, né, lá do Certo. território americano, né, no Pacífico. Então, é uma cerimônia de origem havaiana que era realizada na praia. E aí o que acontecia? Qual a simbologia dessa cerimônia das areias? Edgar vem com o seu potinho de areias, Certo. a noiva do Edgar, sua esposa, vem com outro potinho de areia. Colocado os dois conteúdos, a sua areia e da sua esposa, no mesmo recipiente, Edgar, o que demonstra, a partir daquele momento, não será mais possível separar as areias. Sim. Se houver uma separação, ela levará sempre um pouco de você e você sempre ficará com um pouco dela. Não dá para separar grãos de areia. Não dá. Não dá. Não dá. É o que essa mudança propõe aqui do ouvinte Jovem Pan, né? Sim. Por isso que ela é importante, né? Porque senão a gente se acomoda, entra naquela tão falada zona de conforto. Mas olha, eu tenho em mim que a vida nunca vai nos deixar em paz, né? Parou, ela sacode tudo, tira o chão de baixo e a gente vai ter que se virar. Bom, tem uma outra aqui, Edgar, mas agora eu vou contar com seus conhecimentos técnicos. Vixe, vamos lá. Pode? Claro, vou tentar. Chegou aqui. Pitori, sei que o Edgar é um grande conhecedor na área de sistemas de informação e informática. Certo. Gostaria de saber a opinião do Edgar a respeito desse suposto ou dessa suposta pane no sistema da prefeitura, nos seus servidores, nos hard disk, né, dos discos rígidos da prefeitura, e se realmente é necessário a contratação sem licitação, algo emergencial, de uma empresa para a recuperação dos dados. A Solange do Eldorado pergunta para você, Edgar. Muito bem. Olha, feito o estrago, realmente a recuperação dos dados se torna urgente, né? Porque se nós não conseguirmos mais acessar aquele conjunto de dados que estão naquele storage, que é como a gente chama, nada vai funcionar, né? É claro que o que está faltando, né, na questão é todo um sistema de contingência, né? Empresas extremamente pequenas trabalham com contingências porque sabe que o custo parado, porque você não tem mais sistemas que te dê suporte para fazer o que você planejou que ele fizesse, é muito grande. Às vezes, inviabiliza o negócio, né? Se eu não tiver como emitir nota fiscal, por exemplo, eu inviabilizo minhas vendas, pronto, e eu quebro muitas vezes. Então, a grande falha que eu vejo aí é qual é a contingência, qual é o plano B quando isso acontecer. Porque quando a gente fala de máquinas, uma coisa que a gente pode ter certo, elas pararão. Indiscutivelmente haverá um momento que vai acontecer algo e aqueles dados estarão indisponíveis. Isso é fato. Isso é fato. Então, como eu me preparo para isso? Então, me parece espantoso que não tenha havido uma preparação para isso. E desconfio que o motivo não tenha sido técnico. Eu tenho certeza que os técnicos de informática da prefeitura alertaram para essa necessidade, porque essa é uma questão do dia a dia de nós profissionais da computação. Aliás, eu tenho informação que estão alertando há uma década aproximadamente. Acredito, profundamente, né? Agora, ou seja, o ônus não deve ser deles, desse acontecimento. É um ônus político. Sem dúvida. Eu vou dizer assim, por que eu estou te dizendo isso, Edgar? A gente tem informação quente, fonte boa lá de dentro, dizendo o seguinte, olha, há 10 anos estamos pedindo para que olhem pelos servidores, para que olhem para a estrutura de backup, né, que é Exato. esse arquivo sobressalente ou uma redundância do arquivo, né? Estamos há 10 anos pedindo para que olhem e ninguém fez nada. Eu não sei, Edgar, se contaram com... Não, fica tranquilo, vai funcionar sem esse teu alerta. Ingenuidade. Um dia vai parar. Ingenuidade. Ou se a falta de informação num momento como esse é oportuna, o que também é ruim. Omissão, negligência ou crime precisa ser apurado. Agora, recuperação dos dados, já. E nós tivemos o Vinícius conversando conosco há pouco, o Edgar, trabalha na área de tecnologia, e diz o seguinte, 200 mil não dá para... não é palpável do ponto de vista, é barato, é caro.
São 10 servidores, 10 placas. Se cada placa custar 1.000 euros e estiver à sua disposição na Europa, um exemplo, já são 50 mil reais, mais os impostos, o frete, não sei o que, já são 100 mil reais, mais a hora homem ou a recuperação de teras, não sei o que e tal. Sim. E quer dizer, 200 mil. É barato, é caro, não sei. A gente vai ter acesso aos dados ou não? Não sei. Agora, fala do prefeito no jornal na sexta-feira que me assustou, né? Olha, a gente não tem acesso a nada, mas não perdemos nada. Como não? É que realmente pode ter havido isso, Pitoli, porque é o seguinte, quando eu faço um backup, ou seja, uma cópia de segurança, essa cópia, normalmente, ela não é acessível pelo sistema. É como se, geralmente, uma opção é eu gravar numa fita, digamos assim. Tá? Essa fita, ela inclusive deve ser levada para um lugar físico diferente do local original. Tá certo? Você pode contratar um cofre numa casa bancária. Pode acabar com os dois ativos. Exatamente. Então não tem sentido ser uma cópia de segurança num lugar inseguro, tá certo? Agora, eu tenho essa cópia de segurança. Como que eu vou fazê-la? Vou fazer os dados que estão dentro dela se tornarem úteis. Quando eles voltarem para o disco rígido, para o HD ou para storage, e aí sim ser imediatamente acessível aos sistemas. Então, assim, tomara que a prefeitura tenha as cópias de segurança, que não estão imediatamente acessíveis hoje. Mas quando o local onde elas vão ser depositadas novamente, né, os dados, o storage, o HD, o disco rígido, voltar a existir, forem comprados ou consertados, esses dados voltam para lá e eles são imediatamente acessíveis. Porque isso é possível. Tem que ser assim. Tá? Porque aquela máquina vai parar, o que eu faço? Eu vou pegar a cópia de segurança e a gente fala, e eu baixo de novo os dados para o HD ou para o disco rígido. Pronto, e tudo volta a funcionar. É claro que isso, certamente nós estamos falando de um volume de dados substancial, diferente de nós, pessoas físicas, que temos alguns gigas, né, pouco, é muito fácil fazer cópias de segurança. Uma prefeitura com os dados da população inteira de anos, nós estamos falando realmente de tera. E aí, tudo isso se torna bastante demorado e os valores são outros realmente. 200 mil não me parece caro. 11h40, e nem a questão do emergencial. Parece... Posta a situação crítica, tem que ser emergencial. Perfeito. 11h47. Edgar, rapidamente, temos mais 8 minutos de programa. Sexta-feira passada nós tivemos um episódio envolvendo o nosso comentarista Cláudio Cofari, né, professor, doutor, enfim, e um vereador da cidade, o Milton Sardim, que recebeu o advogado, o comentarista da Jovem Pan, Cláudio Cofari, com hostilidade, palavras de baixo calão, de uma maneira desmedida, desproporcional, infeliz, grosseira, longe do que a família entende como ideal. Digo isso porque ele disse ser eleito pela família, ou espelhado na família, enfim. Mas eu queria ouvir de você, de onde nascem as reações? As reações instintivas, estratégicas, planejadas? Essa eu tenho certeza que não, né? Porque foi um tiro no pé, um suicídio eleitoral desse cidadão fraco parlamentar do ponto de vista da sua atividade, né? Pouca coisa, mostrou conseguir fazer até agora na Câmara, mas fez um estrago na sua carreira política da forma grosseira, baixa, que tratou um cidadão da imprensa, né? E desferindo palavras para o Cláudio dizendo que falava para a imprensa sim. De onde vem a reação e como medi-la? Há como trabalhar com a reação, Edgar? Sem dúvida que sim. O processo educativo, inclusive, o verdadeiro processo educativo também atinge a área dos sentimentos e das reações, viu, Pitoli? Porque a gente não pode confundir educação com instrução. Instrução é a assimilação de novas informações sobre o mundo, sobre as coisas, só. Isso não é educação. Educação é algo que transforma o ser humano, né? E dar mais informação não é necessariamente transformador, né? Então, a educação, principalmente a educação que abrange o sentimento, que eu considero que é a plena e completa, ela visa fazer com que nós controlemos os nossos instintos e as nossas sensações, as reações. Por isso que o homem há de ser um dia um ser que age e não um ser que reage, né?
Por isso que dizem que nós estamos, em termos de comportamento, muitas vezes, e aí eu peço licença, não estou citando esse vereador, eu estou falando de forma geral, conceitual mesmo, muitas vezes dizem que nós temos reações muito mais próximas ao animal do que ao próprio homem. Né? Quantas vezes a gente fala, puxa, aquela pessoa desceu ao nível do animal pelas suas reações, porque se tornou altamente intempestivo e até com reações violentas físicas. Né? Por quê? Porque a nossa consciência ali parou de funcionar. E nós não analisamos o que fazemos. Não passamos pelo crivo se é adequado, se faz sentido, se está dentro da legislação e mais importante, se está dentro da ética e da moral. Se eu devo fazer e se eu fizer aquilo, aquilo me beneficia. Porque talvez esse caso que você levantou e muitos outros, a gente se arrependa depois. Mas pode ser tarde, se eu já tirei, né? Sem dúvida, o que está feito, está feito. E viverei as consequências do que fiz. Isso é inevitável e não é possível alterar o que fiz. Tá certo? Agora, por que nos arrependemos? Tem dois tipos. Eu posso me arrepender porque pensei friamente, serenamente, mas mesmo assim me enganei. Ou porque não pensei e simplesmente reagi. Ou seja, eu não estava usando a minha razão. Eu não estava usando o meu bom senso, eu não estava usando a minha inteligência, no sentido de análise mesmo, né? Cognitiva. Eu não estava usando os meus recursos elevados da espécie humana, do ser humano, para definir o que eu devo fazer ou não, o que é bom que eu faça ou não. Edgar, pergunta do ouvinte Jovem Pan. Quanto o poder atrapalha a educação de alguém despreparado para o poder? Que grande pergunta. Nossa! Fantástico. Já deu um trevo na cabeça. Sem dúvida. Eu digo o seguinte, o poder não atrapalha nada. Ele apenas mostra. O poder é uma força, como o dinheiro, como a beleza, como a inteligência, neutra. O poder é um conjunto de possibilidades que estão nas suas mãos, um conjunto de ferramentas que vocês estão na sua mão para agir. Então, um juiz, uma pessoa do executivo, um empresário, ela tem um conjunto de poder porque ela decide e aquilo vira ordem, né? O poder, ele apenas mostra aonde está o nível da nossa capacidade de usá-lo, né? O nosso entendimento sobre ele, o nosso entendimento sobre nós. E é muito interessante ver no comportamento das pessoas que têm poder, quem é que manda em quem, né, Vitoli? Agora, no caso, por exemplo, de um vereador, como Milton Sardim, vereador que foi muito infeliz em tudo que fez ali, e será cobrado, certamente, existe um negócio chamado quebra de decoro, né, que, em função do que ele estava fazendo ali. Ele estava exercendo o seu mandato de vereador quando praticou o que praticou. Que é a quebra de decoro, né? Não corresponde, é uma atitude que não corresponde com o cargo que lhe foi atribuído através de voto, legitimamente, diga-se de passagem. Então a consequência pelo que ele fez é a quebra de decoro, uma possível cassação do seu mandato. Ok. Trazendo para os níveis que você colocou, um empresário, por exemplo, que toma uma decisão atabalhoada, errada, equivocada na sua empresa, ele pode pagar, se for sua empresa, pagar com o fracasso e a falência. Exato. Se ele não for proprietário da empresa, ele pode pagar com a sua própria demissão. Exato. Só que antes, porém, levando alguns junto com ele para a vala, né? Alguns, infelizmente, pagarão o preço, às vezes, antes dele, pelas decisões que ele tomou. Sim. Né? Porque geralmente quem tem poder, as suas decisões afetam um grande número de pessoas. Sim. E vai afetar departamentos e pessoas, sim, né, Edgar? Sim, exato. Então, o prefeito, ele pode também perder seu cargo, enfim, a gente colocou aqui situações e situações. Um juiz, por exemplo, ele pode ter a sua decisão monocrática ali, em primeira instância, mas um colegiado analisa na segunda, podendo fazer com que ele tenha ratificado ou retificado a sua decisão. Tem tudo isso que acontece, né, Edgar? Sim, tudo isso. Então, que são as consequências. Que são as consequências. E quando nós estamos dentro de uma estrutura, e nós sempre estamos dentro de uma estrutura, né? Eu posso estar dentro de uma empresa, eu estou certamente dentro de uma cidade, de um país, de um mundo,
né? E aí cai naquela questão que a gente discutiu algumas semanas atrás. Eu não sou responsável por tudo, mas tudo me afeta. Sim, tá certo? maravilhoso. Então, quando eu vejo o meu líder tomando decisões que eu considero inadequadas, eu estou sendo convidado a tomar uma posição. Eu posso deixar a organização. Não, essa organização, esse líder, não está nos conduzindo para locais ou para uma posição adequada. Então, eu mudo de posição, eu tenho essa liberdade. Né? E só para finalizar, eu sempre falei e continuo pensando que o dono de uma empresa, o líder maior de uma organização, ele é 100% responsável, Pitoli, sobre tudo o que acontece. E eu vou dar um exemplo. Acredito. Vou dar um exemplo. A faxineira não limpou bem o banheiro de uma empresa. A culpa é do dono. Por quê? Porque ele contratou o diretor, que contratou o gerente, que contratou o supervisor, contratou a faxineira. Então, em última análise, no limite, ele é o responsável por toda essa cadeia. Em efeito cascata. Em efeito cascata. E nós precisamos entender qual é o tamanho da nossa responsabilidade. Principalmente quando nós temos liderados. Até segunda, Edgar. Com muita alegria. Um abraço a todos. Boa semana para você. Boa semana também.